Boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus esteja com nossas vidas e com quem estiver vendo o nosso culto doméstico de hoje. Eu estou aqui com a minha família, estamos reunidos e nós vamos estar louvando a Deus e trazendo a reflexão daquilo que seria o nosso culto de hoje na igreja, que será aqui transmitido. E eu queria começar lendo o Salmo de número 38 para iniciarmos a nossa reflexão, que diz assim: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recaia sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Vamos orar para iniciarmos e continuarmos louvando ao nome do Senhor nosso Deus. Pai, é em nome de Jesus que nós te rendemos graças e te louvamos pelo que tu és, e sabemos que acima de todas as coisas tu estás no controle de tudo, Senhor. Toma a tua direção em todo o mundo nesse momento, faz a tua vontade e recebe nosso culto e nossa adoração. Muito obrigado ao Pai, é com gratidão que te oramos e te louvamos em o nome de Jesus. Nós agora vamos louvar ao Senhor com um hino, e depois nós vamos estar trazendo a reflexão da palavra de Deus. Amém. É bem provável que nenhum dos salmos seja mais conhecido ou mais universalmente amado do que este salmo, o Salmo 23. Em virtude da falta de detalhe, torna-se impossível datar
ou encontrar uma data específica para ele, ou ligá-lo a qualquer evento específico. A sua natureza geral, contudo, nos ajuda a identificar-nos com ele, vendo, proclamando as profundezas da relação pessoal entre o Senhor e o crente. E ele está repassando uma linguagem pactual, ou seja, é um pacto entre Deus e os seus eleitos. E tem muitas afinidades com a descrição da experiência do Êxodo. Ele usa a metáfora do pastor para falar de Deus como amoralmente preocupado com sua ovelha ou suas ovelhas e a riqueza da provisão que ele faz por ela. Ou seja, o contexto de que Deus é um eterno provedor. Neste salmo, Davi expressa a sua confiança na provisão e na proteção soberana do Senhor. Vamos ler esse salmo para depois a gente expor os 6 versos que contém este salmo, que é um salmo muito conhecido, né? O salmo ou o saltério era o inário de Israel, por isso são 150 salmos de louvor e adoração a Deus. E este salmo ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez para que Deus fale aos nossos corações e para que Deus fale a pessoas que estão nos vendo aí pelo Facebook, que estão precisando de uma palavra que não seja a palavra de homem, mas que seja uma palavra vindo direto de Deus, da Bíblia, a palavra do Senhor. Pai querido, fala conosco, Senhor. Estar aqui nos teus escritos sagrados, diante do estado de calamidade que estamos passando em todo o mundo, precisamos recitar aquilo que o Senhor, indagando a Pedro, e Pedro então falava para o Senhor: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Portanto, ó Deus, fala conosco através desse salmo mais uma vez, porque a tua palavra, ela é somente a tua palavra que pode nos renovar nesse momento de incerteza, de tristeza e de sem saber o que é que irá acontecer amanhã. Por isso, a tua palavra nos diz que nós devemos lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, muito obrigado e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo ele se divide em 3 partes. São 3 partes que falam do contexto aqui em que Davi se encontrava. O que nós encontramos dos versículos 1 ao 3, a primeira parte, depois a segunda parte só no versículo 4 e a terceira parte, verso 5 e verso 6. Qual é a ideia que o salmista quer passar para a gente e para nos tranquilizar daquilo que ele passou na sua vida? Em primeiro lugar, irmãos, nós encontramos aqui em todas as 3 partes desse versículo a presença real de Deus em meio às dificuldades, ao caos, em meio àquilo que Davi estava passando. Encontramos a presença real de Deus. Note que ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
o texto, a tradução mais precisa seria: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Portanto, Deus está dizendo aqui que Ele está conosco, que Ele é presente em nossas vidas. A segunda coisa que nós encontramos aqui é que essa primeira parte, irmãos, é um cenário bom, bonito, um cenário de tranquilidade, um cenário de paz que a gente encontra nos 3 primeiros versos deste salmo. Note que ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, além da presença de Deus, a gente se encontra num cenário de pastos verdejantes. Quem está num cenário de pastos verdejantes está bom, está tranquilo, está com alegria, está num momento muito eficaz de tranquilidade, de satisfação. O versículo 2 diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. É um lugar de alegria, de contentamento. Mas em segundo lugar, ele, além de pastos verdes, ele diz no versículo, ainda no versículo 2, que leva-me para junto de águas tranquilas, ou águas de descanso. Além de pastos verdejantes, a segunda coisa que encontramos é um cenário de águas tranquilas. Aí nos lembramos de uma bela cachoeira, da natureza de Deus, da presença de Deus nos seus feitos da natureza. Isso nos reporta a gente voltar aqui para o Salmo 19. Mas, além disso, em terceiro lugar, ele diz aqui no versículo 3 o quê? Além dos pastos verdejantes, de água de descanso, há o refrigério para a alma. Olha, queridos, veja só que cenário nós encontramos. Estamos em pastos verdejantes, com águas tranquilas, e há alguém que refrigera a nossa alma. Isso dá a ideia, irmãos, de tranquilidade. Deixa eu fazer a primeira aplicação aqui para nós. Nós estávamos vivendo nesse primeiro cenário, tranquilos, no conforto. Ora íamos para a igreja, ora não íamos. Fazíamos aquilo que o nosso prazer queria, porque a gente estava num cenário de conforto. E isso fez com que a gente ficasse até, de um certo modo, acomodado. Às vezes buscando as coisas de Deus e não buscando o Deus desses pastos e dessas águas e o refrigério da nossa alma. Era esse o cenário que nós estávamos vivendo, e era o cenário que Davi estava vivendo. Eu me lembro que lá em Gênesis capítulo 17, Abraão estava vivendo no seu bel conforto, e Deus diz assim: Abraão, pare. Olha, pare, porque agora eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito. Irmãos, tem um momento de nossas vidas que Deus deixa as coisas acontecer para que a gente possa se voltar para Ele, a ter um encontro pessoal e íntimo com Ele. Os 3 primeiros versos desse salmo é um cenário de paz, de tranquilidade, de que está tudo bom, de que está tudo jóia. Estamos num lugar em que não está faltando nada. É dando glória a Deus porque a despensa está cheia, porque estamos empregados, porque estamos com saúde. Então está tudo bom, então vamos louvar, vamos aplaudir, vamos no domingo de manhã, ao invés de ir para a igreja, vamos para outros lugares que não glorificam a Deus. Eu falo isso de cristãos, de pessoas que se dizem servir a Deus, e esse era o cenário, esse é o cenário que estava acontecendo no mundo, sabe? Pessoas que como eu disse ontem, quando eu fiz a transmissão de ontem, quando eu disse que as pessoas estão se esquecendo de Deus, ou se esqueceram de Deus. Mas há uma segunda parte neste salmo, que é o versículo 4, e ele também tem algumas lições para nós. A gente sai agora de um cenário de paz, de tranquilidade, de harmonia, e a gente entra agora no meio termo. O versículo 4. O versículo 4 diz, olha a expressão do verso:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, a gente acabou de estar em pastos verdejantes, águas tranquilas e alma refrigerada. Olha o que é que acontece no versículo 4. O cenário muda totalmente. O cenário agora é diferente, é de temor. Parece que está acontecendo alguma coisa, ou vai acontecer alguma coisa. É como se a gente tivesse ontem em um belo cenário, numa pousada muito bonita, num local transbordante. E quando a gente chega em casa, está tudo revirado de cabeça para baixo. Quais são as ideias e as lições que nós temos nesse versículo 4? A mudança do cenário. Nós agora saímos de um lugar de pasto verdejante, de um bosque, e entramos num vale. Olha a mudança de cenário, mesmo que geográfica e espiritual. A gente sai de um pasto, de um lugar de tranquilidade, a gente agora entra num vale. O vale significa morte, escuridão, trevas, medo e incerteza. É aí onde nós nos encontramos hoje, o vale da sombra da morte. Depois eu falo o que eu ia falar aqui. Quando eu falo no vale da sombra da morte, não tem como não falar no que está acontecendo no mundo hoje. Vale da sombra da morte. O que é que está acontecendo hoje, irmãos? Quantas pessoas perderam os seus parentes? Há um alerta mundial para não se sair de casa. Não é por outra coisa, mas o final é por causa da morte. A morte, nos últimos dias, tem tragado milhares de pessoas. E precisamos ter cuidado, porque ela pode ainda tragar mais. Mas o recado de Deus para nós, no versículo 4 do Salmo 23, é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus dá um recado para a gente. Ele está conosco. A única coisa que pode acontecer com o crente, ou a única coisa que a morte pode trazer para o crente, é entregar o crente a Deus. Amém? Então, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, porque tu estás comigo. Lá na primeira parte, a presença de Deus é: o Senhor é o meu pastor. Nessa segunda parte é: tu estás comigo. Vamos para a terceira parte agora. Versículos 5 e 6. Qual é a ideia, irmãos? A ideia da terceira parte desse salmo e dos dois últimos versículos. Essa parte do salmo é onde a ovelha, ou onde os crentes não estão mais nem no pasto, dos 3 primeiros versículos, e ela também agora não está mais no vale. A ideia e a aplicação aqui é que passou o tempo de bonança, passou, no versículo 4, o tempo de guerra, de incerteza, de morte, e agora a gente encontra-se voltando para casa. A ideia aqui original é que a ovelha que estava perdida foi encontrada, o pastor a tosquiou, cuidou dela lá no campo, lá no vale, lá no caminho de conturbação, e agora nós estamos voltando para casa. Aqui nós encontramos aquilo que a gente chama de o fim da jornada, e um futuro nos espera para o amanhã. A ideia mais crucial e cristocêntrica que nós encontramos nesse texto é a mesa da ceia que está preparada lá na glória, esperando os seus filhos de volta para casa. Note que ele começa dizendo no versículo 5: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A mesa da preparação do pão, do cálice, do Senhor que irá nos servir.
A ideia do óleo é a ideia da festa judaica do Antigo Testamento, que nós vamos ser recebido lá no céu. A outra ideia aqui é que quando alguém volta para casa, no contexto original de Israel, dos hebreus, havia festa. Você lembra quando o filho pródigo volta para casa? Ele não é disciplinado, ele não recebe uma chamada, ele não leva carão, mas a ideia lá é que foi preparada uma festa. Foi matado um boi cevado, preparado roupa, foi feito uma festa, porque esse filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado, e ele volta para casa. A ideia do versículo 5, irmãos, aqui é que nós estamos voltando para casa. Os sinais estão à porta. Aqui a ideia é a ideia de uma recepção. Deus está tentando mostrar para a gente a recepção que nós vamos ter quando a gente chegar lá no céu e lá na glória. A recepção de volta para casa, que será recebida em uma grande festa, preparada com uma ceia, com óleo, com azeite e com a unção de Deus, onde nós vamos viver ali com Ele. Vemos aqui também, ainda nesse versículo, né? A bondade e a misericórdia certamente nos seguirão em meio à tribulação, à guerra, à incerteza, como é que eu posso dizer? Ao caos, o medo tomando conta da humanidade. Podemos dizer que diante de tudo isso, aqui não é a nossa casa e aqui não é o nosso lar. Por isso que Jesus disse que no mundo, quem é que está passando isso? Não é o mundo? E Jesus disse que no mundo tereis aflições e tribulações, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, a ideia aqui é que nós vamos habitar na casa do Senhor, nós estamos voltando para casa. O texto original aqui, ele diz aqui, ele não diz que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O texto original diz aqui, estou voltando para casa, estou voltando para a minha casa. E essa é a parte final, quando ele diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, e voltarei para a casa do Senhor, e lá eu viverei para todo sempre. Todos nós, queridos, estamos vivendo tempos de dificuldade, mas precisamos, nessas dificuldades, exercitar a nossa fé e caminhar olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa vida. Em todos os versos, em todos esses 6 versos, há a presença de Deus, em todos eles. Mas no verso 6 há uma presença real, há uma presença de que um dia nós vamos estar com Ele, não parcialmente, mas nós vamos estar com Ele para todo sempre, definitivamente, eternamente. Por isso ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e termina dizendo para todo sempre. Você percebe a riqueza desse salmo? O Senhor é o meu pastor, no final, para todo sempre. Queridos, essa é a nossa reflexão de hoje. Não tenha medo, tenha fé. Confie em Deus, confie no Senhor, confie naquele que proveu todas as coisas e que assim como ele salvou o salmista Davi do vale da sombra da morte, se ele quiser, porque isso é a soberania dele, ele vai também nos livrar. O que precisamos fazer é continuar crendo, pregando, anunciando que ele é Deus e lembrando sempre, não pense que está nada fora do controle. Não se desespere pensando nisso, porque nada está fora do controle do autor da criação. Nada.
está fora do controle de um Deus que é todo-poderoso e que fez, faz e fará cada um de nós sobressair. É assim que, com gratidão, louvamos ao nome do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor mais uma vez para poder encerrar nossa reflexão de hoje à noite, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus nos abençoe e vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Nós não sabemos até quando, Deus, mas estaremos Te clamando, fazendo as nossas orações, as nossas súplicas, entregando a Ti as nossas vidas, a vida do Teu povo nesta cidade, neste estado, na região Nordeste, no Brasil, na América e no mundo, Pai. Toma conta de tudo que está acontecendo, pois eu sei que Tu és soberano e sei que Tu estás no controle, porque Tu estás assentado no trono. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Queremos ser obedientes a Ti, Deus, fazendo a Tua vontade e lendo, meditando e nos alimentando da Tua palavra nesses momentos difíceis. Muito obrigado, ó Pai, Te oramos e Te rendemos graças em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E lembre-se, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Boa noite, que Deus abençoe.